Aleluia. Se você não souber, amém, você vai aprendendo ali com as letras, né? E todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem, querem nos fazer parar, ou mesmo palavra de alguém, não querem na gente acreditar. Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, foi dele não se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Uma condenação é para quem está em ti, Jesus, onde a vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. As provas virão, destina o vil tentador, não há nenhuma condenação para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Eu lembro quando eu ia para a igreja, o acusador dizia: pô, só mais uma noite, você não tem mais amigo, não tem mais ninguém, quando te abandonaram, você vai para a igreja? E eu falei: eu vou, aleluia, aleluia. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem, nos querem nos fazer parar, mesmo palavras de alguém, querem na gente acreditar. E quase paramos, sem força, sem vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, foi dele não se lembra mais. Eu canto para a glória de Deus. Ganhou a condenação para quem está em ti, Jesus, onde a vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Eu sei que provas virão, em destinado o vil tentador, mas nenhuma condenação para quem está em ti, querido Senhor. Uma condenação quem está em Jesus, glorifica a Deus, aleluia. Oh, aleluia, eu lembro que muita gente dizia: sua casa está sendo levada na enchente, você está indo para a igreja. Aí eu lembrava que tudo estava ficando para trás, aleluia. E dá tudo e o tentador, de uma condenação para quem está em ti, querido Senhor.
Amém. Amém. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Vamos meditar hoje na palavra do Senhor. Aleluia. Salmo 78. Glória ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Glória, graças a Deus, né, os irmãos. Fiquei bem contente, né? Ao ver o irmão entrar pela porta ali, né? Eu pensei, será que ele foi vencido mais uma vez pelo cansaço, pelo trabalho, né? E muitas vezes pelo trânsito, né? E hoje mesmo o trânsito passou aqui atrás, né? Não sei o que fizeram para cima, né? Não sei se vocês vieram por aqui, né? Tudo aqueles carros passando aqui, um monte de carro jogando poeira no meu nariz. Toda vez que eu orar, eu sentia que estava vindo uma poeira, respirando. Aleluia. E vocês que é tudo, né? Alguns que é tudo barbudo aí, né? Hoje vai pegar bastante poeira na barba e vai voltar para casa, aleluia. Amém, amém, batendo poeira com o bigode, amém? Mas tudo brincadeiras à parte, né? São dia a dias que a gente vê que se precisa chover, amém? E se você for uma Elias da vida, o Salmo 78, ora para que chova, viu? Senão, né, o pastor vai morrer no poeirão aqui, vou arrumar uma máscara, né, um negócio, porque... Mas nós sabemos, amém, que em muitos lugares por aí está tendo queimada, né, à beira das pistas, né? E o povo tá ali, né, passando para lá e para cá, e o fogo queimando, fumaça. Isso daí certamente mostrando também, irmão, que é onde nós vamos ter um lugar onde não vai haver dor, não vai haver mais pranto, não vai haver mais coisas, só quando nós estivermos no céu mesmo, amém? Quando a nova Jerusalém celestial vem na terra, então o justo não haverá mais dor, e essa tribulação acaba. Por quê? Porque não haverá luz nem noite, amém, meu? Amém? O cordeiro será a própria luz e haverá a árvore da vida, aleluia, para remédio. Então, por isso que nós podemos, aleluia, desfrutar ainda aqui de graça de Deus, amém, meu? Com a esperança da vida eterna, aleluia. Aqui passa rápido, né? Então, sejam bem-vindos, né? Salmo 78 é um investimento, é uma estrutura que dá a entender que Deus quer formar em nós, amém, meu? Por quê? Porque Ele quer que nós o representamos, amém? No seu reino e damos testemunho do seu reino. E certamente é isso que muitas pessoas às vezes não estão entendendo. Amém, irmão? Se Ele alcançar em nós, amém, o seu propósito e a sua vontade, nós refletimos Ele, amém, irmão? A glória dele. Por isso que diz o versículo 1, escuta, povo meu. Amém? Está falando para quem? Para o mundo? Não. Ele está falando para a igreja, né? Ele diz, escuta, povo meu, a minha lei. Presta ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas nos tempos antigos. E que ouvimos e aprendemos e que nos contaram nossos pais. Não encobriremos aos seus filhos e contaremos à vindoura geração e louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. E ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Os filhos ainda hão de nascer e levantasse-se por sua vez e referissem, quer dizer, desse uma referência, né, aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esqueça do seu feito de Deus, mas observam os mandamentos. Viu? Glória a Deus. E que não fossem como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Então você viu, o Deus quer implantar em nós um caráter de lealdade, para que nós sejamos, aleluia, o seu povo e demos a outras pessoas, aleluia, reverência dele. E por isso que ele faz os milagres, amém? Faz as maravilhas e ele faz a gente lembrar do milagre dele, do que ele fez, aleluia, para quê? Para que seja como sinal, aleluia, do seu poderio, da sua glória.
E aí, às vezes, ele fala, mas eu estou aqui hoje, eu preciso de um sinal de Deus. Então, Deus vai dar um sinal, aleluia. Talvez você está precisando de uma porta aberta, uma cura. Talvez você está precisando de um consolo, querido, as pessoas estão sentindo solidão. Amém? Mas você viu que eu estava orando? Deus vai restituir. Amém? Eu mesmo estava ali pensando, falei, Senhor, hoje eu vou estar aqui orando. Aí o Natan vai vir, de repente o Natan já trouxe mais um obreiro ali. Né, que eu quase não vou botar essa responsabilidade de obreiro nele, né? Ele já estava dormindo também ali. Né? Falei, pô, será que todo mundo que vem aqui dorme? Aí eu falei, eu vou orar, aleluia, eu vou pregar até, aleluia, amém? Ou senão, lava o rosto, amém? Levanta, fica de pé. E às vezes é cansativo ouvir um pastor que nem eu, aleluia, que muitas vezes é até repetitivo às vezes. Por quê? Porque é questão, aleluia, de desejo, aleluia, que a palavra fique impregnada no seu coração, aleluia. E Deus, aleluia, Ele possa mostrar para você o quanto você pode ser útil no seu reino, aleluia. O quanto você pode, aleluia, ser diferente dos outros povos da terra. Porque a lealdade, a fidelidade a Deus, aleluia, e a vida ensinada por Deus e estruturada por Deus, aleluia, ela é, aleluia, diferente, aleluia, de outra pessoa sem Deus. Você pode ver uma pessoa que ela tem uma estrutura de Deus, ela sofre, ela padece, a Bíblia fala que nós temos as dificuldades como todo ser humano tem, mas ela tem uma diferença. A hora que ela ora, ela recebe consolo. A hora que ela ora, ela tem visão do céu, aleluia. A hora que ela ora, ela vê uma porta se abrindo, aleluia, até onde não tem, amém, irmão? E de repente ela vê o azeite multiplicando, a farinha da panela enchendo, aleluia, porque ela vai viver do sobrenatural. E certamente é onde muitas pessoas hoje, aleluia, já não estão mais vivendo assim. Você vê, abre lá Isaías 43, você vê que Isaías 43, Deus também chamou eles e colocou sobre ele para ser testemunha. Isaías 43, você vê que Deus estava falando sobre um resgate da vida espiritual, aleluia, para trazer eles, aleluia, para colocar a eles como testemunha dele. Então, por isso que ele tinha que ali mostrar para eles, aleluia, que eles eram o povo de Deus. Eles não eram aquilo que eles estavam vivendo, amém, irmão? E nem aquilo que eles estavam adorando, e nem aquilo que eles estavam refletindo neles. Aí, o espírito da idolatria, nome de outros deuses. Então, Isaías 43:1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi e chamei pelo teu nome, e tu é meu. E quando passares pelas águas, serei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O Egito, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia de Seba por ti. Visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, e te amei, e darei homens por ti, e povos pela tua vida. Então você viu que Deus estava falando, olha, a importância que ele tinha. Mas ele tinha que criar e tinha que formar. Agora, ele criou e formou um povo para louvar o seu nome. Só que eles se perderam. Eles esqueceram o padrão que estava imposto nele como povo de Deus. E eles foram fugindo do padrão. E eles foram saindo fora da proteção de Deus. Daquilo que Deus, o qual tinha mantido, aleluia, como promessa, que o guardariam eles na entrada e na saída. O Salmo 121, o Salmo 122, se você prestar atenção, são tudo salmos de acesso. Eles iam cantando, me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Era um acesso para o templo. São hinos, diga assim, são salmos, diga salmos de acesso para o templo, para a adoração.
E se você ler o Salmo 121, eles vinham e diziam: o guarda de Israel não dorme nem toqueja, o guarda de Israel guardará a nossa entrada, a nossa saída, nem o sol, quer dizer, nem se eles fossem atravessar a noite os desertos, e nem o sol escardante de dia nos molestará. E certamente eles estariam tão consolados, guardados, a alma deles, aleluia, regozijando, e ele diz: ele guardará a entrada e saída, nem o sol, amém? E nem a lua, se fosse de noite, um lobisomem, uma escuridão, um assaltante, talvez uns exterminadores que apareciam ali no deserto. Certamente tinha nômade que morava no deserto nessa época tudo. Então você encontra muitas coisas, meu. E certamente, hoje você tem que tomar cuidado com o seu Rolex, tomar cuidado com a sua moto, amém? O seu carrão, amém? Hoje pode vir até você sair às vezes de casa, é um perigo, é ou não é? E certamente você tem que louvar a Deus, porque você vem para a igreja dizendo: eu vou e vou voltar para casa guardado e protegido, aleluia. Se eu for de dia, nem que o sol estiver queimando a minha careca, aleluia, ele me protegerá. E nem que eu tiver, aleluia, de noite eu não estiver enxergando nada, aleluia, amém? Porque assim, vai tudo escuro ainda. E certamente uma vez a mulher falou para mim: pastor, eu oro aí porque eu não posso ir, que falaram que tem um tarado no Jardim Conceição. Na época a irmã dizia, ela falou: não podemos ir hoje, que diz que tem um tarado junto aí no Jardim Conceição. E eu falei: então vou orar, pedir para Deus mandar um anjo, amém? E prender esse demônio. E aí ela ficou calminha mesmo. Eu falei: ora, e Deus manda anjos, aleluia, e você vem prudente no caminho, amém? Se vir alguma coisa, você pede para Deus te cobrir, aleluia, debaixo da sua bênção, debaixo da sua proteção, porque você tem promessa de ir na casa dele, aleluia, e ir na casa dele ir bem e voltar guardada também, amém, irmão? E certamente era isso os salmos de acesso. E por isso Israel tinha muitos cânticos, tinha muita adoração. Agora, quando eles se viram em cativeiro, porque não manteram o padrão e nem viveram a vida que Deus tinha para ele, não foram fiéis segundo o propósito de Deus, eles perderam a proteção, eles perderam a visão, e eles fizeram o quê? Acabaram sendo os escravos, aleluia, aprisionados, aleluia, e ficaram com medo. Você pode ver quando nós estamos cheios de Deus, cheio da palavra, aleluia, está ligado a Deus, você pode ver se tiver um capeta, aleluia, você fala: vai sair demônio. Mas quando nós estamos orando pouco, vendo pouco a palavra, e poucos relacionados com Deus, e não estamos refletindo glória e poder de Deus, aleluia, a gente quando ora o capeta corre. Mas quando a gente não ora, o bicho nos pega. Então pode ver uma igreja, uma oração, ela fica corajosa, ela fica incentivada, ela fica tal, só que ela tem um padrão, ela não pode perder esse padrão, senão ela desvia. É dia após dia, aleluia, refletindo glória, porque um dia após o outro, hoje eu estou cheio, amanhã eu estou vazio. E todo dia você tem que encher, todo dia tal, para você, aleluia, ser dependente de Deus. Para você ver que com Deus, aleluia, você, aleluia, será coroado, será mais do que vencedor, amém? Mas sem ele, aleluia, é perigoso, aleluia, é ou não é? Porque tem bala perdida, seta que voa de dia, peste que propaga nas trevas, amém? Todo tipo de enfermidade, doença. Se eu pegar a gripe, nem vou falar da gripe, senão daqui a pouco vai todo mundo embora. Aleluia? Ele vai espirrar. Então você vê, teve aí chikungunya, zika, coronavírus, quando nós passamos. Aqui vieram, fecha a igreja. A polícia vai vir. Eu falei: não, estou querendo Daniel. Daniel, aleluia, primeira coisa que falaram para Daniel: para de orar 30 dias. Amém? 30 dias você não ora, hein? Se você não orar 30 dias, você não vai para a cova do leão. Mas Daniel disse que acordava de manhã, olhava para Jerusalém e dava glória ao seu Deus, amém? E orava 3 vezes por dia. Você vê Davi escrever um salmo: orarei pela manhã, orarei ao meio-dia, orarei à tarde, aleluia. Quer dizer que nós oramos pouco, e o crente, aleluia, tem que estar direto em oração, aleluia. Pastor, não dá no meu trabalho de ficar de joelho. Então você arruma um jeito de orar no Espírito. Mas todavia, você tem que, aleluia, ter a reflexão, aleluia, de Deus. E por isso que então ele continua falando. Versículo 9.
Vocês vão vir para a igreja, eu vou congregar vocês novamente. Amém? Aqui era a promessa que Deus estava fazendo para Israel. Versículo 9, Isaías 43, 9. Todas as nações congregam-se, e os povos reúnem. E se quem dentre eles pode anunciar isto, e fazer-nos ouvir as predições antigas. Apresente as suas testemunhas e por elas justifique, para que eu ouça, e se diga verdade é. Aleluia. Versículo 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me criais e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, Deus minúsculo aí, né? E depois de mim nenhum haverá, aleluia, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, e eu sou Deus. Então você vê que Deus estava falando para quem? Para o seu próprio povo. Agora, aleluia, eu criei, eu formei, aleluia, tenho o poder de te guardar, eu sou Deus, aleluia. Agora vocês vão congregar as nações, vocês vão vir, aleluia, e agora eu vou querer que vocês, aleluia, apresentem, aleluia, as vossas razões, vossas demandas, aleluia. Mas ele diz o quê? Que ele agora queria que ele fosse ouvir a verdade dele. Amém? Reconhecesse que ele não é um Deus, aleluia, que ele é hoje Deus, amanhã ele some, não tem mais poder. Amém? Ele era um Deus contínuo, um Deus eterno, um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Então Deus está dizendo, vocês vão ver, para que vocês saibam que eu sou, aleluia. E quero que vocês sejam a minha testemunha de quem eu sou. E vocês, aleluia, vai ver que ninguém pode, aleluia, salvar além de mim. E outra coisa, eu anuncio a salvação, eu realizo, eu faço, aleluia. Por quê? Porque quando Deus me chamou, ele falou para mim, você é a minha testemunha. E diz o Senhor, aleluia. Aí você vê que quando Deus fechou todo o terreno de Umbanda, todas as coisas, meu primeiro CDzinho estava escrito assim, amém? Não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, digo Deus quem impedirá. Então você percebe que Deus, ele sempre age dessa forma. Ele escolhe, ele traz, ele dá entendimento, ele abre, e ele quer mostrar, aleluia, que ele não é qualquer um, amém, irmão? Certamente ali Deus disse, eu não sou qualquer um, amém? Não há outro além de mim, aleluia. E por isso eu vou mostrar para vocês. E vocês vão ser testemunha disso. E para testemunhar disso, vocês têm que andar em comunhão comigo. Vocês têm que andar na minha direção, na minha vontade. E aí então vocês vão ver o meu poderio. Porque muitas vezes tem gente que está vendo glória, anjos subir e descer, e tem gente que não está vendo nada. Você pode ver na igreja, tem uns que estão querendo até falar em línguas, já saem glorificando aí, querendo subir. Eu já fiquei assim, irmão. Eu já orei que eu queria subir com ele, irmão. E tem hora que eu não sabia se eu estava subindo ou estava descendo. E no culto não tinha ninguém, irmão. Logo quando eu fecharam aqui o terreno de Umbanda, eu comecei a pregar dentro do terreno de Umbanda, não tinha ninguém no culto, sempre vinha bastante pessoas. Fazia campanha, botei arca da aliança, dentro do terreno, não era terreno espírita. E tirou todas as imagens, todas aquelas coisas. E eu deixei ele pregar lá e fui pregar ali. E botei nas cadeirinhas lá e comecei a pregar. Aí clamando, e orando, aí entrei numa nuvem de glória. Aí comecei a rir, me alegrar. Aleluia. E quando eu virei para trás, tinha um homem sentado. E certamente não vou falar o nome dele, mas aleluia. E aí eu peguei e botei a mão na cabeça dele. Ele disse, por que você está rindo? Você está rindo de mim? Ah, ele tem um monte de problemas, sabe? Ele nasceu com um monte de deficiência, com uns problemas que eu não vou falar, ele tem problema de visão. E tinha um problema que eu fui descobrir depois, ele tinha problema no membro. Ele tinha um problema que ele era, assim, tipo, avantageado. Ele não podia ter relação com mulher, entendeu? Senão ele podia matar até a mulher. E certamente era uma doença, entendeu? Era tal de excesso de pele, tinha um monte de coisa. E aquilo, a operação arriscada, ele podia até morrer. Então ele tinha um negócio muito além do normal.
E ele dizia que até para dormir era difícil. Mas eu fiquei sabendo depois. Aí ele sentou atrás e ficou tal. E como eu tinha me envolvido com Deus na glória, na glória, na glória. Aí eu pus a mão na cabeça dele e disse, Deus está aqui. E fiz uma oração, aleluia. E de repente, bum, Deus agiu. Demorou uma semana e ele voltou aqui, amém, irmão? Aí contou para mim, amém, que ele estava com esse problema, amém? E ele sentia vergonha, nunca tinha tido ninguém, isso aqui e tal, aleluia. Mas o negócio voltou ao normal, amém, irmão? O pênis dele voltou ao normal. E ele ficou uma pessoa normal, aleluia. E aí depois eu taquei umas profecias de Deus, uma morada que ele ia ter, umas coisas que aconteceu, aleluia. Por quê? Porque Deus, aleluia, Ele é poderoso. Quando a gente vai lidando com Ele, vai ficando, aleluia, isso faz parte, aleluia, do poderio dele, mesmo que às vezes, aleluia, Ele não queira fazer, mas onde Ele está, aleluia, o milagre já acontece. A presença dele, aleluia, faz que o mal, aleluia, fuja, faz que o cego enxerga, aleluia, o mundo fala, ele pode fazer coisas, aleluia, que você nem imagina ou pensa que ele pode fazer, aleluia. A única coisa que você tem que fazer, aleluia, é entender que ele é Deus. E o poder está nele, por isso que ele diz no 10, ó, vós sois minha testemunha, vocês vão agora viver, aleluia, para ver as coisas que eu faço, para aprender, para saber, para entender, aleluia, as coisas, aleluia, que não há, aleluia, nenhum Deus além de mim, aleluia, porque muitas vezes os milagres acontecem, a pessoa pega uma cruz, aleluia, e vai andando daqui lá naquela cidade para fazer, não é tipo uma romaria. Tem gente que pode dizer, todo ano faz romaria. Amém? Aqui mesmo tinha hábito de fazer para a praia, fazer para os lugares aí, amém? Romaria, enchia 2, 3 anos. E tem dia que você ia todo mundo bebendo nos outros, batucando. Aí, depois chegava lá no lugar, ficava todo mundo santinho, amém? Amém? E recebeu uma velhinha lá, deixar uma moeda, amém? Recebeu uma bênção lá do padre. Então, muitas vezes, irmão, a gente está, aleluia, em tempos que parece que Deus não é mais o que Ele era. Não é, porque a gente se sente, tem hora e fala, opa, todas as portas se fecham, as coisas aconteceram, meus melhores amigos viraram contra mim e foram embora. Até a minha mulher, minha esposa, aleluia, que tanto me amava, aquela coisinha, aleluia, agora nem me respeita mais, aleluia. E muitas vezes a gente passa por coisa até aos próprios filhos, aleluia. Muitas vezes parece que não quer respeitar, né, irmão? E hoje a gente está vivendo um tempo, aleluia, que as pessoas estão tratando o ser humano, pessoas, aleluia, como nada, né, irmão? A pessoa morre, vai para lá, passa por cima e vai embora, aleluia. Ninguém tem mais, aleluia, aquela compaixão. Então, se Deus não entrar, se Deus não vir, aleluia, você morre solitário, aleluia, e muitas vezes, aleluia, com a boca cheia de formiga, aleluia, sem ninguém te consolar, aleluia. E muitas brigas, se você tiver fortuna, se você tiver muita riqueza, na verdade parece que é uma multidão de pessoas, aleluia, um matando o outro para ficar com a sua herança, aleluia. E tem uns que estão fazendo até testamento para daqui 40 anos, quando os filhos tiver 40 anos, vai poder tocar no dinheiro. Então a gente precisa, aleluia, simplesmente entrar no padrão de Deus, acreditar em Deus, aleluia, porque não tem outro. Amém? Eu vou ver se eu pego uma figa de azeviche, eu vou ver se eu pego um patuá, aleluia. Eu jurei para pessoas e disse, é só ele, aleluia. A sua palavra, só Ele é o Deus Todo-Poderoso, só Ele salva. Só Ele tem vida eterna. Ele se deve louvor, honra e glória. Ela falou, não, mas eu tenho Ele, mas aí começou a mostrar, viu, que assim, perto do guarda-roupa do sutiã, o patuá dela. Aí tirou, começou a mostrar, tinha uns 3, 4 lá, e certamente patuá é umas orações que a pessoa faz, né? E coloca ali e diz que é proteção, amém? Eu tinha meus patuá também. Então você vê que ela, aleluia, quer pegar em outros deuses, amém, do Senhor, e aonde Ele não aceita. Amém, não? Quando você professa o nome dEle, você aparta de outros deuses.
Agora você só olha para Ele. Ele é quem você prostra, é Ele quem você adora, é Ele quem você serve e obedece. E quando você faz isso, então aí você vai viver ali debaixo do Salvador, debaixo do Senhor. Por isso que ele diz: vós sois a minha testemunha no 10, diz o Senhor, meu servo, a quem escolhi. Está vendo? Então eu quero que você tenha algo da minha parte, você veja meu sinal, veja meu poderio, minha proteção, e você, aleluia, não precisa de mais reforço. Às vezes você não viu, ela falou um monte de santo também, para não falar nome, e depois vinha outra. Eu também era assim, eu tinha 250 imagens, né? Começa, se minha mulher está dizendo, não sei o que, essa aí que teve esses dias num crime aí, foi suspeita de ver na água, meus orixá, meu Deus do céu, não sei o que, toda hora meu Deus do céu e também os seus orixá. E é isso que não pode, porque se é Deus do céu, não tem mais orixá não, irmão. O caboclo, quantas vezes ele expulsava? Tinha um irmão que eu via de vez em quando aí, e tinha um caboclo que pegava ele e ficava assim, não diz o caboclo 7 flechas, caboclo 7 lanças, tem caboclo desse jeito aí, mano. Então, tem demônio de todo tipo, viu? E certamente é por isso que Deus está dizendo, os outros, aleluia, que for, não é eu, aleluia, porque eu sou Deus, eu sou o único. Então, se tiver outro aí, o próprio Moisés, como falou ao povo depois do seu cântico, ele diz: vocês fizeram essas imagens de escultura, vocês fizessem consagrações a demônios e não a Deus. Aleluia. Então, quando você vem aqui hoje, você vê que Deus tem um propósito com você, Deus tem um propósito comigo, e Ele quer, aleluia, ser fiel ao propósito dEle, mas também quer que nós sejamos fiel, aleluia, a Ele, amém, irmão? Ele não quer que nós estejamos a nossa fé, aleluia, e não firmada nele, a nossa confiança firmada nele. E aí o que acontece? Você não tem como transmitir. Você vai chegar a pessoa, a pessoa fica confusa. Aí você mostra Deus, depois você mostra o orixá, depois você mostra o caboclo preto velho, daqui a pouco você vai lá no seu santo casamenteiro, aí daqui a pouco tem tanta, viu, irmão? A pessoa fica confundida. Eu tinha 250, irmão. E às vezes batia tabaca para um, batia tabaca para outro, acendia vela de todo tipo de cor, não é mesmo? E cada um tinha um tipo de cor, da guia representava um tipo daquele tipo de coisa. Aleluia? E você vê que era, aleluia, tantos, aleluia, mas nunca, aleluia, resolvia nada, mesmo. E cada dia mais pior ainda, enganado, iludido. E é isso que então Deus muda, porque quando Deus age, aleluia, Ele age em poder, Ele age em glória. Não tem como, aleluia, as coisas ficarem do jeito que estava, aleluia. Porque Ele põe um alvo, uma meta, um caminho, aleluia, para você trilhar. E certamente você vai ser o instrumento que vai abrir esse caminho. Se você vê Isaías, ele diz: eis que eu farei de vós um trigo cortante. Amém? Porque você vai, aleluia, agora ser um instrumento, você será uma flecha na mão do Todo-Poderoso, aleluia, aleluia, porque Ele vai apenas colocar dentro de você, aleluia, aquilo que é dele, o conhecimento, a sabedoria, a autoridade e o poder, e vai fazer você, aleluia, ir mais longe. E certamente, aonde você passar, eles vão olhar e dizer: esse é um servo de Deus, essa é uma serva de Deus, aleluia. Porque não tem como você esconder, aleluia, que você é dele. Você anda com ele, relaciona com ele, você tem que testemunhar dele para as pessoas, então não tem jeito de você ficar sem ele, aleluia. O dia que você for no eu faço, eu sou, ou isso, aquilo, e colocar tudo isso, aí você fica vazio, amém? Ele desaparece. Porque você mandou, ele mandou nós representar ele, falar dele, colocar ele, aleluia, como Salvador, como proteção, como Senhor da nossa vida, aquele que faz milagre, aquele que nos ensina, aquele que nos faz crescer, aleluia.
E é isso que ele estava dizendo em Salmo 78. Ele instituiu a Jacó e ao seu povo que guardasse, ouvisse e aprendesse, aleluia, as suas leis, seus mandamentos, para que ensinasse ao seu povo e refletisse ao seu povo, para que eles aprendessem a confiar em Deus. Agora, ficou uma questão. Quando eles cumpriam o papel de como Deus quer que eles seja, como o povo dele, o único verdadeiro santo e poderoso, fazendo milagre, dando vitória, ou ele seja um crente que cochila em dois pensamentos. Aí ele vai ter que encontrar um Elias na vida dele, aí Elias vai chamar ele e vai dizer porque cochilasse em dois pensamentos. Se é Deus, se é Baal, é Baal. Né? Aí você vem à igreja e olha 2 pessoas, 3 pessoas e fala, mas como? Numa igreja com 2 pessoas, 3 pessoas. Mas Deus precisa de quantos? Deus precisa de um cheio, aleluia, para fazer através daquele um, aleluia, os outros verem a presença dele, aleluia. O que era Jesus? Era o representante de Deus. Quem viu o Pai vê a mim, amém? E eu faço o que o Pai manda e por isso o Pai me honra. Aquele que glorificar o Pai, diga, aquele que glorificar o Pai, esse o Pai glorificará. Então, quando nós vemos na igreja, nós falamos, então quer dizer que Deus quer me transformar, Ele quer que eu seja, aleluia, só dele, para Ele, aleluia, e são honras e glórias, aleluia. E aí, então, Ele vai investir em mim, e aí eu tenho que representá-lo onde eu for, e dizer, é Ele que faz essas coisas, aleluia. É ele que tira o pobre do monturo e faz sentar entre os príncipes. Uma vez vieram cortar minha água. Eu lembro quando era casinha aí, né? E eu, na verdade, pensei que eu tinha pagado a conta e não paguei. E aí o que aconteceu? Hoje eu não sei se esse homem é vivo, ainda aposentou. Tinha um carecão assim que parecia aquele que tinha um filme que andava em cima de uma lancha no meio do coisa. Ele era bem fortão, carecão, cabeludão, amém? De barba, e ele andava em cima de uma lancha, né? E fazia tipo uma guarda, eu esqueci o nome do ator aí, e representado nesse filme. Ele parecia esse homem de bermudona, com uma botona, cabelão, solto assim, tá bem caído do lado, aleluia. E aí tava, aí quem conhece a casinha minha que era na frente, eu escutei aquele barulho, Falei, o que é isso? Aí de volta por ali, o homem da sanasa, mesmo? Tentando achar um lugar no cano, bem para cortar a água. Aí eu peguei isso aí e falei, que é isso, moço? Ele falou, nós estamos aqui procurando lugar para cortar a água. Isso realmente não foi para mim, mas eu paguei. Aí eu fui olhar, não tinha pagado não. Não tinha nada de escrito pago, não tinha carimbo, não tinha nada. Aí sabe o que aconteceu? Ele falou o seguinte, eu vou dar uma volta e vou procurar outro lugar aí, e eu passo aqui a tardezinha. E se tiver a conta paga aí, eu não vou mais, aleluia, abrir um buraco aí para cortar a água. Mano, aí eu já tinha feito um buracão aí do lado da parede da casinha ali. E certamente era um negócio lá para cima, não era nem do lado da minha parede. Mas já estava um buracão assim, tipo capicareta, já tinha, parecia um metro quase de buraco. E certamente, aleluia, Deus deu tempo para mim, aleluia, e eu percebi que era Deus, amém? E Deus falou, rapaz, dá uma volta, vai procurar outra coisa, enquanto o meu servo vai lá e para, aleluia, e não corta a água dele. Agora, certamente, eu vi outras coisas, vi tantas outras coisas que era sinal de Deus. Eu vi uma casa que quando eu aluguei na época, né, que eu ia ficar só na igreja, eles entraram, ninguém pagava o aluguel, o negócio foi ficando feio, aleluia, e Deus, aleluia, falou para mim, ó, vai ser tão difícil, eu pensei que ia ser 1 ano, 6 meses, aleluia, e aquele povo que gostava de beber, gostava de pagodão, uma família enorme, ficou se alojou, amém, irmão? Que terrível que era para mim. Eu acordava de manhã, um cidadãozinho pelado, cuspindo com chicote na mão, amém, irmão? Querendo me bater. E eu no quintal da minha própria casa, morava no fundo do que na frente, uma luta. Um rapazinho bundudinho, assim, ficava pelado. Eu cheguei até um dia e falei, vou dar, amém? E eu vou fazer virar do avesso. Mas como eu ia para a igreja, servo de Deus, aleluia, eu sou testemunho de Deus Todo-Poderoso, eu fui para lá.
E eu era líder de jovem, eu estava cantando aqui louvor. A quem me livrei do abismo, do lugar mais longinho da terra. E disse, ele é meu servo, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Mas não temas, não espante, porque eu sou teu Deus. Aí eu estava louvando, né? Eis que serão confundidos e envergonhados todos que virem contra ti. Serão reduzidos a nada. Aí na mesma hora eu escutei uma voz, hoje é o dia dessa vitória. Pensei que aquilo ia ser sofrimento eterno. Amém? Quando eu voltei na casa, a casa estava limpa, era uma sujeira, sabe? E nossa, tinha uma cachorra que parecia uma leitoa. O negócio era terrível. E sabe o que aconteceu? Estava tudo limpo. Não vi mais ninguém. Diz que saíram de carroça, saíram de perua, botaram a estrada dura. E quando eu deitei na casa, e aí começou a tocar no meu coração, a quem livrei do abismo, do lugar mais longínquo da terra. Porque tem luta que faz você chorar, meu irmão. Você imagine, você é um crente e aluga para uma mulher para ajudar ela, junto com um filho que ela tinha só, ela tinha mais de 8. E todos os parentes veio também de todo lugar. E todo mundo bebe, e todo mundo gosta de pagode, de samba, e de sexo. E o outro era, tipo, gostava dessas músicas que hoje tem aí, que é de funk, faz... E a caixa bem do lado da minha parede do crente. A mesma caixona grande, e ele basta, olha, eu chegava da igreja e via aquilo e falava, nossa, agora vai ser um sofrimento. Eu já tinha passado os 3 anos orando pelo terreiro de Umbanda, depois eu tinha orado por muitas outras coisas, ainda caí nesse processo, só que ele diz, vós sois a testemunha, e quem vem contra ti, sou reduzido a nada, não é? Então, por isso que Deus estava dizendo, vocês, Israel, aleluia, vão lembrar das coisas antigas que eu falei. Agora, por que Deus está dizendo, agora vocês serão minha testemunha, diz o Senhor, o céu daquele escolhido, porque eles estavam afastados, eles não estavam na posição, aleluia, que eles deveriam ser. Porque muitas vezes a gente está no lugar errado, andando com a pessoa errada, adorando a pessoa errada, servindo a pessoa errada, sendo conduzida pela pessoa errada, aleluia, é um prejuízo tremendo. E por isso que Deus chamou eles e disse, eu sou, aleluia. Não haverá mais Deus estranho no vosso meio, aleluia. Por quê? Porque eu sou Deus, eu anunciei, realizei e fiz, aleluia. Quer dizer, Deus ele começa e ele termina. Então o que Deus fala no versículo 11? Ó? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, e eu sou Deus. Não é? Então você viu que ele estava dizendo para ele, não é para ter nada que é estranho no vosso meio. Amém? Porque tinha vez estranho. Então Deus queria, aleluia, limpar o Deus estranho, limpar as outras coisas, porque, aleluia, Deus não divide a glória dele com ninguém. E hoje nós queremos, aleluia, ser de Deus e ser do mundo. Servir a Deus e servir nossas próprias vontades, seus pensamentos. Muitas vezes totalmente fora do padrão dele. E aí nós vemos muito pouco, aleluia, a promessa dele se cumprir. Às vezes o demônio bagunça com nós e nós vamos falar, o demônio não aponta dentro da nossa cara. Porque o demônio, ele conhece quem está com ele e quem tem o testemunho dele. Se você vê em Atos dos Apóstolos, quando Paulo expulsava os demônios, muitos viram, aleluia. E os filhos do sacerdote Ojava lá, os seus filhos queriam também expulsar. Vou expulsar. Aí apareceu um demônio lá, eles vão expulsar em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio diz o quê? Desculpa. Eu conheço a Paulo e conheço a Jesus, de quem tu és. Pulou em cima dele e eles correram pelado. Certamente o demônio deve ter dado umas borrachadas, que a Bíblia não fala, umas pauladas nas costas.
Porque eu já tive, assim, gente que chegou aqui na porta. Eu acabei de sair do banho, fui lá. Na época eu não sabia que tinha um banheiro aí chamado a Toca da Raposa, bem no fundo, era um barraquinho. Quem foi da igreja, aquele banheiro gerou muita crítica de pessoas e tal. Porque era bem pobrezinho, estava com dificuldade, eu morando no buraco. Então, conhece o banheiro que era bem no fundo, um banheiro no canto, chamado Toca da Raposa. E aí eu saí de lá, tinha um casal que veio lá de cima apanhando e tomou paulada e paulada e dizendo: o sangue de Jesus tem poder. Mas o demônio fala assim: o sangue de Jesus tem poder, mas você só vive no bar. O sangue de Jesus tem poder, mas você só vive na biqueira. O sangue de Jesus tem poder, mas você nunca vai na igreja. Você nunca santifica sua vida. Amém? Paulada nele. E a mulher quebrou uma, quebrou outra, e achou um cabo de enxada, falou: agora mata. E caiu bem na minha porta. Deus já mostrava que tinha uma barraquinha ali. Eu visitei a igreja depois. E chegando na minha porta, e o demônio falou: ó, se você se meter, eu vou quebrar tudo. Eu tinha os negócios que eu vendia doce, as coisas, e queria quebrar. E aí a torcida ficou ali, que eu tinha 2 vizinhos que queriam ver eu apanhar, tinha 2 vizinhos que queriam ver o demônio acabar comigo. Já ficaram ali, ia com um pedaço de pau, arrebentar, vou quebrar. Aí eu falei: Deus, em nome de Jesus, agora manda anjo no meio da rua, viu? E cerca esse demônio. Quando começou os anjos pegar e cercar, aí o demônio foi ficando fraco. Aí eu fui chegando perto e disse: pega essa madeira da mão dela e joga no chão aí. Aí como é que tá minhas costas? Tá. Falei: pode pegar, pegou. Aí eu trouxe os 2 para cá, fiz uma oração, aleluia. E o casal se beijou, se abraçou, se perdoou e foram para casa em paz, aleluia. E os 2 inimigos que estavam ali na torcida, que pensou que eu ia apanhar, aleluia, viram que aquele que eu defendi, o nome dele, aleluia, eu era testemunha, é quem me defendeu e jogou o demônio no chão, aleluia. Então por isso, já aconteceu que eu vi pessoas travar a boca, travar o pé, travar a mão. Você nunca viu na Bíblia alguém que veio querer dar um tapa na boca do profeta e a mão dele travou de um rei? O rei profetizou contra o altar, ele não gostou e foi lá para bater a luz na boca do profeta e a mão dele travou e ele clamou: ali o profeta, ora seu Deus, porque minha mão está travada. E o profeta orou e Deus soltou a mão dele e ainda até convidou o profeta para comer pão, mas o profeta não quis ir. Então por isso você veio aqui hoje. Porque você, aleluia, vai entrar, aleluia, agora no caminho do Deus Jeová. Jeová Sequetuavel, Deus de justiça, Jeová Rafá, Jeová Shalom, ele é Elohim, amém, Criador do céu e da terra, Jeová chamar o Deus presente, ele é, aleluia, ele é o grande Deus, aleluia, ele é o grande Jeová, o grande El Shaddai Todo-Poderoso. Viu que foi Abraão anda na minha presença? Eu sou o Todo-Poderoso. E ele é Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Amém? Então por isso que nós, muitas vezes como igreja de Deus, aleluia, estamos esquecendo, aleluia, que se nós quisermos o que Deus tem para nós, e aquilo que Ele proporcionou para nós, nós temos que ser fiel. Amém? Temos que semeá-lo a Ele, aleluia, para quê? Para que Ele realize, aleluia, as promessas em nossas vidas. Muitas vezes a gente quer salvação sem ser fiel. A gente quer ver o poder de Deus sem ser fiel. Quer muitas vezes relacionar com Ele, aleluia, sem representá-lo, amém? Às vezes vai num lugar, mas Deus nem é glorificado e a pessoa olha e não vê Deus. Você vê que quando a pessoa está cheia, aleluia, até nas horas das dificuldades, aleluia, Ele é glorificado. Abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos para você ver. Aleluia, diga a glória a Deus. Atos dos Apóstolos, você vai ver uma situação no capítulo 6. Você vai ver aqui que as tramas, as coisas que vêm, aleluia. Atos capítulo 6. Deixa eu ver. É Atos 6, versículo, aleluia, 11. Porque às vezes você vai anunciar dele, vai dar testemunho dele. O que vai acontecer? Às vezes as pessoas vão querer se levantar, vão querer arrumar alguma coisa contra. E muitas vezes, aleluia, vai querer colocar você, aleluia, no estreito. E às vezes junta até mais pessoas. E muitas vezes vão bater, vão quebrar, vão espancar, vão calar ele, aleluia. E muitas vezes diz que
você não está falando que é justo. E muitas vezes você pode até mostrar na Bíblia que está escrito, e ele diz que a Bíblia é escrita pelo homem. E às vezes a Bíblia, quem foi que escreveu? Aí você vai explicar para ele que foi inspirada pelo Espírito Santo. A Escritura é escrita para inspirar um homem de Deus, a servir a Deus com inteligência, com sabedoria, com integridade. E muitas vezes ele não quer saber. Então o que ele quer saber, aleluia, é de te calar e de te pressionar, aleluia, e fazer você parar. E por isso que às vezes vem os processos, as situações. Aí no versículo 6, 12. Sublevaram o povo, e os anciões e os escribas, investidos, arrebataram, levando ao sinédrio, apresentando testemunhas falsas, que lhe puseram a Deus. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitados nos olhos em Estevão, viram seu rosto, aleluia, como se fosse rosto de anjo. Ele estava fazendo o quê? Pregando a palavra, anunciando, mostrando, aleluia. E eles começaram a dizer que ele estava blasfemando contra as leis de Moisés. Então o que vamos fazer? Vamos sentar ele, julgar ele, aleluia, e condená-lo, aleluia. E certamente, quando eles começaram a olhar para ele, aleluia, ele estava o quê? Com o rosto resplandecente de anjo. E certamente os demônios que estavam naquelas pessoas que estavam colocando ele ali, os demônios estavam vendo o quê? Deus nele, é mesmo? E esse rosto com forma de anjo? Ele estava aparecendo com quem? Com Deus. Você vê que Jesus apareceu muitas vezes como um anjo. E ele estava falando de quem? De Jesus. Então quem que era o defensor, o salvador? Quem era o Senhor da vida dele? E quem tinha colocado ele, aleluia, para representá-lo? Jesus. Então a glória de Jesus, aleluia, se manifestou lá. E quando eles olharam, aleluia, ele estava resplandecente. Uma vez eu fiquei orando, nós já vamos encerrar, eu estava orando, e falei, Senhor, põe fogo nas minhas mãos. Alguém tem que saber que tem fogo nas minhas mãos. Aí o falecido Nilton desceu lá de cima mesmo, e desceu lá embaixo, ele veio congregar aqui uns tempos, né? Aí esses anos ele faleceu, mas já faz uns anos já. Aí ele viu na minha mão tocha de fogo. E ele falou, põe as mãos aqui, põe as mãos aqui. Eu estou vendo fogo nas suas mãos. E eu orei a Deus, Senhor, se eu tenho a sua presença, então mostra fogo nas minhas mãos. E aí o que aconteceu? Aí Deus colocou os fogos nas minhas mãos, aleluia, um fogo espiritual. E o outro lá na esquina de cima viu, aleluia, minhas mãos com tocha de fogo. Ele falou isso aqui na igreja. Ele falou, eu vi. Aí eu lembrei que eu tinha orado a Deus. Porque muitas vezes você ora a Deus e não vê o poder que tem o poder da oração do crente. Certamente você ora, aleluia, ao Deus do céu, disse Neemias, o Deus do céu nos fará prosperar. Você vê que em Neemias 2:20, todos diziam, se você fizer um muro, vai cair. Se você fizer isso, não vai dar certo. Quer dizer, colocaram um monte de barreira, um confronto mental, porque o que ele ia realizar era difícil demais. Isso acontece comigo às vezes. Eu falo, não vai dar mais, Jesus. Hoje mesmo eu falei. E agora Deus está respondendo que dá. Com ele dá, mesmo. Então nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Agora, para nós saber que nos fortalece, Paulo diz, eu sofri, eu padeci, eu sobrevivi, tinha o bolso cheio com o bolso vazio. Agora tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu aprendi que todas essas coisas, aleluia, é que me fortalecia, mesmo. Porque o problema do crente hoje, ele não quer passar no processo, aleluia, de transfiguração de Deus, aleluia, para testemunhar Deus. Porque muitas vezes, para a gente saber estar com Deus, tem que acontecer algo impossível, tem que surgir o sobrenatural, para a gente ver que Deus está em nós. Você vê, já oramos por coisa, o irmão veio aqui e falou para mim assim, quem é esse carro que está aí? Eu falei, foi ontem, a hora que nós estávamos, era meia-noite, né? O Divaldo, meu irmão. Nós oramos, amém, os grupos lá, aqueles grupos, ele ficava sempre comigo. Aí nós oramos para pedir umas bênçãos para os pessoal da igreja. Amém? Que era alimentação. E Deus mandou o quê?
na época, foi 60 cesta básica. Entendeu? E aí, quando chegou a caminhonete, ali, mas vou vir aqui, eu quero abençoar essa aí. O que é isso que ele está trazendo? Eu falei, vamos ver. Era o quê? A 60 cesta básica, ele tinha orado no dia seguinte, viu? E o rapaz disse que sentiu no coração de fazer uma oferta, aleluia, um agrado, aleluia, e Deus trouxe para nós que estava orando. E muitas vezes a gente não usa o poder da oração, irmão. É mais fácil a gente pegar a pedaço de pau e bater. É mais fácil a gente sair e abreviar o caminho, amém, irmão? E muitas vezes a gente não acredita porque o problema é grande, amigo. O mar vermelho, amigo, está difícil. Voltar para trás, Faraó está atrás, amigo, irmão. E aí a gente fala, pô, será que não tem sepulcro aqui? Vou voltar, vou morrer lá no Egito, amigo. Ah, não é? Esses dias atrás mesmo, eu falei, meu esposo, falei, é o seguinte, do jeito que está, aleluia. Mas no outro dia eu já estava pensando diferente. Falei, não, eu tenho um Deus poderoso, um Deus que faz, aleluia, descer maná do céu, um Deus que fez o terreno de banda. Olha aí, um Deus que não deixa faltar nada para mim aqui, amém, irmão? Se for ver, tem dia que eu falo, Senhor, eu estou precisando de alguma coisa. Deus levanta, às vezes eu ponho a mão em alguma coisa, daqui a pouco está na porta, amém, irmão? Preciso de uma tinta, está aí, eu preciso de uma coisa, de um sapato, amém, irmão? E muitas vezes, aleluia, eu fico vendo, aleluia, que ele prospera em todos os lados, para a direita, para a esquerda, para todos os lugares. E muitas vezes a gente, aleluia, está tão focado, aleluia, nas coisas e acaba perdendo a visão de Deus. Porque a gente, muitas vezes, aleluia, não somos que nem Abraão. Temos tudo, mas não se apegamos em nada, viu? Se Deus dá muita coisa para nós e dá a promessa e cumpre o Isaac, aí a gente fica, Isaaczinho, bebezinho, está crescendo o Isaac, vou comprar uma bola para ele, a camisa do time dele. Amém? A gente fica se rumo a namorada, aí fica tudo que quer fazer, tudo que a namorada quer, isso aqui, já gasta até o dinheiro do dízimo para comprar presente para ela. E muitas vezes a gente vai deixando Deus de lado, aí Deus tem que chamar nós, aleluia, e dizer, vou encher o meu testemunho. Só que parece que você não é mais fiel, você não me teme, então vou fazer uma prova com você. E aonde Deus chamou Abraão para o quê? Para provar ele, amém? Para ver, amém? Se ele amava a Deus, se ele temia a Deus. Era isso que Deus fazia com Israel, levava para o deserto para provar eles, para ver se eles obedeciam ou não. E sabe o que acontecia? Muitas vezes eles não passavam no teste. E muitas vezes, aleluia, o inimigo olhava para Israel e não via Israel cantando, adorando, servindo. Amém? E muitas vezes, quando alguém ia falar pessoalmente no monte com Deus, quando voltava Israel estava com bezerro de ouro. Amém? E ele descia do monte, escutava uns cânticos, mas outro dizia para ele, é canto de derrotado, é canto de alarirado, aleluia. E Moisés teve que quebrar a palavra de Deus, o testemunho de Deus, a cabeça de crente. Ainda teve que orar, aleluia, para o buraco da terra abrir, aleluia, e mais de 250 entrar, aleluia. Então, por isso, você veio hoje aqui, você é de Deus, você quer ser o que Deus quer que você seja, ou viver o que Deus tem para você, para poder nos guardar, proteger e para nos coisar. Então, nós temos que posicionar, aleluia. Vamos voltar ao Salmo 78? Porque aí o capeta acusa, o capeta tenta te derrubar, mas ele vai ver o que? Deus em você. Porque a hora que ele vê, você é pequenininho, aí o Golias crama, ele vem, aleluia, mas você atira uma pedra e ele cai de costas, aleluia. O que você acha que derrubou o gigante foi a pedra? Quem derrubou o gigante foi um tapa na nuca que Deus deu, aleluia. Então, por isso que muitas vezes, aleluia, a gente vê o tamanho da gente, aleluia, mas não vê aquele que protege, mas o adversário vê. Ele olha lá, por que tem gente que é crente desviado, ainda vai no terreiro de Umbanda, ainda Deus tem uma escolha com ele, e quando o demônio vai coisar, ele fala, esse eu não posso, porque esse homem de branco está com ele, aleluia. Talvez você nunca foi no terreiro de Umbanda, nunca ouviu isso, amém? Mas geralmente o demônio que está lá fala, esse daí não tem jeito, porque o homem de branco está com ele, viu? Tem às vezes um desviado, que nem aquele Daniel, que às vezes ia na igreja e tal, ele era desviado da macumba, mas nunca falou para mim no evangelho. A única coisa que ele fazia, guardava revólver para mim, e ainda ajudava a guardar os produtos de roubo. Amém? É o que ele fazia. E era macumbeiro nato, mas era evangélico desviado, amém?
Só que Deus tinha alguma coisa com ele. Deus queria o salvar e ser testemunha. Deus não tinha desistido. Que nem ele, vamos voltar ao Salmo 78. Deus não tinha desistido dele. Deus falou, mas eu tenho que fazer o meu projeto em vocês, aleluia, para que vocês, aleluia, tenham a minha evidência. Porque sem mim, nada vocês podem. Você pode até limite, mas chega uma hora essa morte vir. Agora, se você tiver a morte vir, você fala, ó morte, cadê o sogro meu? Porque foi tragado pela vitória, não é? Você pode ver que a morte, ela fica por aqui, por ali, e ronda o crente, amém? Bramando feito leão, amém, irmão? E você pode ver que tem hora que você tem gente que tem um ódio da gente, que você nem sabe, mas você passa no lugar, aquela pessoa odeia, amém, irmão? Só que não pode matar, amém, irmão? Ah, vai lá no macumbeiro, o macumbeiro fala, ó, esse não dá, viu? Porque o que está com ele, o que protege ele, não vai adiantar, amém, irmão? Não, mas é assim mesmo e tal. Aí pronto, aí o macumbeiro fica doente, aleluia, uma murcha. Ai, quando vê pá, ainda cai no pé do crente, vai na casa do crente pedir oração. Aleluia. O crente orar, aleluia, me perdoa. Você sabe que as pessoas que roubaram meu celular, era um que orava, Deus curava, curou ele de AIDS, curou um casal, eu estou terminando. Curou ele de AIDS, ele que roubava meu celularzinho. Eu colocava ali em cima de todo mundo, cadê meu celular? Sumiu. Era ele que vinha atrás de roubar. Aí me pegou AIDS, ele, né? Ele e a esposa vieram para me orar e começou a chorar e pedir perdão, eu não sabia. Ele disse, é eu que roubei os seus 2 celulares. 2 celulares, que eu jogava isso no culto, e às vezes saía para fazer um roizinho aqui em cima, que era um lugar de oração lá embaixo, quando eu voltava, cadê meu celular? Era ele, roubou. Aí pegou AIDS, então esse aqui, eu pedi perdão e disse, é porque eu roubava o seu celular. Eu falei, eu te perdoo, tá? Quase que eu falei, isso sem vergonha. Mas não, fez uma oração, aleluia, e Deus curou os 2. E Salmo 78, versículo 8. Tá vendo? Então, tudo que eles tinham que fazer é viver aquilo que Deus disse que queria que eles vivessem. Porque às vezes a gente não quer viver a vida que Deus tem para nós do jeito que Deus quer. Nós queremos viver a vida assim, deixa a vida levar, vida leva eu. É, não é? Nós temos mais tempo para tudo e pouco tempo para Ele. Amém? Quem dá pouco para Deus, amém, tem pouco dele. E quem tem mais para Ele na hora que precisar, na hora que tiver na situação difícil, aí Deus sabe, é fiel a mim. Não é? Como ele fez com Moisés. Quando vieram, aleluia, falar mal de Moisés, dos irmãos, montaram a mesa redonda, Deus mandou lepra para ela, bem, para a irmã de Moisés, Miriam. E mandou os 3 na tenda e dizer, ó, Moisés é fiel em toda a minha casa. Amém? Moisés tinha defeito, tinha tudo, mas Deus fala, faz o que Moisés manda, mas não faz o que ele faz. Moisés obedecia ao Senhor, e ele era fiel a Deus. 78:8. Ó, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde. Geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Está vendo? Então quer dizer que não fosse com seus pais, geração obstinada e rebelde. Quer dizer, a atitude, aleluia, deles era o quê? De rebelião, de infidelidade com Deus. E aí, então, não teria, aleluia, essa falta de compromisso com Deus, aleluia, é que fez o quê? Porque eles, aleluia, desviavam, sofria, padecia, acontecia aquelas coisas. Como nós vimos, então, Deus falou, vós sois minha testemunha, mas não vai ter Deus mais de vossa estranha. Vocês vão saber que eu sou, vão saber que não há salvador entre mim. Agindo eu, ninguém pode impedir. Então, agora, aleluia, é tomar atitude. E o que nós fazemos muitas vezes é muito rodeio, uma atitude nós não tomamos. Porque muitas vezes a gente, aleluia, poderia, aleluia, entrar nos dias de Jesus como ele veio para a mesma coisa. Você já viu Atos 1:8, que ele diz, descerá poder sobre vós, e vós, aleluia, sereis a minha testemunha. E ele diz o quê? Em Jerusalém, diga assim, em Jerusalém, em Samaria, em Judéia e até os confins da terra. Quer dizer, enquanto você viver, enquanto você estiver andando, você vai ser minha testemunha. Foi isso que Jesus falou. Não foi derramar o Espírito Santo de nós para dizer só que nós somos crentes, que nós somos... Não, é uma vida inteira representando a Deus, aleluia, para que todos sejam levados a Deus através da nossa fidelidade e lealdade com Deus.
bonito uma pessoa fiel ao seu Deus? Você viu Jó? Satanás ficou admirado. Você deu riqueza para ele. E até que ele tirou prova e descobriu que Jó não era fiel por aquilo que Deus dava para ele. Mas Jó era fiel por aquilo que Deus é para ele, não é? Porque aí nós se vivendo diante de Deus e a gente vai vendo, aleluia, que com Deus nós estamos na rocha. Amém? Guardado, protegido. Agora, o que ele quer é passar uma purificação em nós. Isaías capítulo 4, 6, você já viu lá o que está escrito? Vamos encerrar lendo lá para você ver. Ele diz o que? Eis que eu envio o Espírito de justiça e o Espírito de dor, aleluia, para a purificação, aleluia. Para quê? Para nos guardar, nos proteger contra o calor, aleluia, contra o vento, contra o frio, a diversidade. Por isso que ele falou assim, eu vou ter que purificar, passar esse processo de purificação, deve ser isso aí mesmo. Deixa eu ver. Isaías 4, 6, deixa eu ver. Será? Deixa eu ver. Vamos ver. Oh, aleluia. Será que está aqui mesmo? Deixa eu ver. Oh, diga a glória a Deus. Parece que é 4, 6. Quer ver? No versículo 4. Ó. 4, 4. Ó. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião, sobre as suas assembleias, quer dizer, na igreja, nas reuniões. Uma nuvem de dia, uma fumaça, resplendor de fogo, chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dorsal, um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor de dia e para o refúgio, esconderijo contra a tempestade e a chuva. Quer dizer, então, você achou aí, irmão? Então você vê que Deus está dizendo, agora Deus está dizendo, eu vou lavar o mundo, eu vou limpar o mundo. Não, é a igreja. Porque o problema é que nós somos preocupados com o mundo. E Deus primeiro tem que preocupar com a sua igreja, para que a igreja reflita o mundo. Primeiro temos que encontrar com Deus, receber de Deus, ser transformado por Deus, para depois dizer ao mundo. Amém? E muita gente dizer ao mundo sem falar nada. Amém? Só a gente passar como diz, vai lá um santo homem de Deus, vai lá uma santa mulher de Deus. E muitas vezes a gente peca nisso, que a gente fala e descuida do testemunho, amém, irmão? De quem nós somos, quem nós representamos, como fomos ensinados, aleluia, irmão? E de repente, você encontra a pessoa que desviou, por quê? Porque foi relaxando com Deus, foi se afastando com Deus, aleluia, e aí vai perdendo o brilho, aleluia, a purificação que estava dentro dele. Você vê que ali fala que eles eram rebeldes aonde? No seu espírito. Na sua alma, ele estava com o problema dentro dele. E certamente, quando o problema está dentro, reflete por fora. Às vezes eu costumo dizer, um coração alegre, vamos ver o rosto. Eu perguntei, Senhor, eu quero voltar a ser alegre de novo. Eu quero não sei o quê. Aí veio uma gripe danada, lembra? Estou até agora ainda. E ela disse, eu não posso ficar muito perto de você porque você está gripado, lembra? Mãe, fui no mercado e falei, eu vou espirrar. Saiu gente para tudo até lá. Você viu? Então é complicado. Agora você pode estar com o problema que for. Aleluia. Você vem até Deus e limpa, resolve, cura, restaura, aleluia, queima a bactéria, aleluia, e dá a vida de volta e fala, agora pode ficar tranquilo, aleluia, que agora você está bem guardado, protegido com as circunstâncias da vida, as diversidades que vão vir aí, aleluia. Porque muitas vezes a gente pensa que tá, mas você viu hoje não é que antigamente. Antigamente a pessoa arrancava um 38, né, meu? Na 45, depois veio as 9mm. Mas hoje não, rapaz. Eu vi o rapaz parar um carro, assim, um baixinho, arrancou uma arma pro outro, baita do revólver, fazia assim o cano lá em cima, derrubou uma cópia, não. E hoje a gente percebe, aleluia, que a falsidade vai aumentando, não é? A mentira, a tirania, aleluia, cada dia mais, amém, irmão? Porque a Bíblia diz, cada dia basta o seu mal. E assim a gente, aleluia, pode até tomar uma amizade aí nova, e de repente ela manda um bolinho para você, um chocolatinho, um bombom envenenado, amém?
ser crente. Só que Jesus disse, se nós comermos alguma coisa mortífera, não me fará mal. Então você entendeu o que é a igreja de Deus? A igreja de Deus é tratada, purificada, cuidada, aleluia, e bem guardada por Deus. Amém? Diga a glória a Deus. Agora, muitas vezes, a gente não quer ficar no processo de Deus, de fogo, amém? Amém? A gente não quer esse fogo, porque esse fogo vai queimando aqui, vai queimando lá, vai restaurando. Chega uma hora, aleluia, que você não pode sair do calor, amém? Aleluia, de Deus, porque Deus é quem alimenta a chama. Amém, irmão? Parou de estar na presença de Deus, parou de receber de Deus, como ele mostrou aqui, né? Com o Espírito que trabalha em nossas vidas, que é o purificador, amém? Aí o pecado vai tomando conta, a vaidade, a incredulidade, aleluia, a rebelião, amém? A desculpa, as vaidades, aleluia. Isso envolveu um processo de todo lado, é ou não é? Você liga a televisão, já olha lá, amém? Que nem tinha um pastor, uma vez, o outro falou assim, oh, mas se o pastor, lá em cima, né, quando veio um novo pastor, ele fica assistindo a novela. E na hora do culto tinha alguém orando, descobria que ele demorava para vir, mas não é, porque já estava nos últimos capítulos da novela dele, viu? E depois a família dele veio morar uns dias lá na igreja, aí a mulher também dele gostava da novela também, viu? E das 6 da tarde, às vezes chegasse um obreiro mais cedo, alguém, ele não vinha orar, né? Porque ele tinha que assistir o último capítulo. Chega uma hora, aleluia, que Deus fala, não dá para lidar com essa pessoa, aleluia. Aí aquela pessoa vai ficando vazia, aí fica isso aqui. Aí a hora que encontra com o perigo, amém, com o processo, aleluia, que ele precisava estar cheio e ele está vazio, amém. Em vez de ele estar com a metralhadora israelita, com o poderio de Deus, e dizer, sai em nome de Jesus, ele não tem força, aleluia. E fica, aí vem do demônio correndo, que corre do demônio. Em vez dele vencer, sempre derrota, derrota, derrota. Então por isso nós estamos na casa de Deus, porque Deus quer, aleluia, nos usar e quer estar constante e abundante em nós, aleluia, para que nós sejamos mais do que vencedor nele, aleluia. O mundo vai tacar a pedra, vai. Os processos vai vir, vai. Às vezes você vem para a igreja chorando, aleluia. E tanto dia para... Mas quando você volta alegre, aleluia. Porque ele te renova, ele se fortalece. E aí você vai lá e expulsa o demônio. Fala, demônio, agora foge, aleluia. Porque eu estou cheio, aleluia. É ou não é? E certamente a autoridade está com você. Temos que encerrar. Eu ia terminar 9h15, já passou do horário. Põe um louvor para nós, Natan. E vamos para casa, amém? Que os irmãos trabalhou até agora. Agora, você vê, o pastor parece que ele não faz nada, mas, bom, muitas vezes ele fala, ó, se eu ficar sem orar, aí fica ruim. Olha que quando ele fica sem orar, na verdade, qualquer coisinha que bate na porta, acho que o demônio vai vir atrás de mim. É ou não é? Ai, qualquer coisinha que fala, qualquer coisinha que acontece, ai, a gente já faz um drama. Isso acontece com o pastor também, irmão. Se o pastor ficar vazio e ficar sem relacionamento com Deus, aleluia, vai ficando fraco. Põe o sonho de Deus, Natan. Mas se ele relaciona com Deus, ele vai ficando fiel, aleluia. E outra coisa, aleluia, ele não fica mais aquele que rejeita as coisas de Deus. Amém, meu? Tudo que Deus falar, ele diz, eis-me aqui, Senhor, aleluia. Ele tem disposição, aleluia. Deus manda, ele já está, eis aqui, eu estou pronto, Senhor. Ele não demora muito, aleluia. Oh, recadalababa. Eu já fiquei cheio de Deus, irmão. Aleluia, já fiquei cheio, irmão. Eu sei que com ele, aleluia, parece que vai explodir, sua boca fica que nem uma trombeta, aleluia. Sei que tem ciúme da minha adoração. Não há outra além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo. Quando a gente está cheio de Deus, a gente chega no lugar, estende as mãos, Salmo 56:9, e o inimigo bate em retirada, aleluia. Mas quando a gente percebe que está faltando um pouquinho, parece que a gente não tem aquela confiança, viu? Será que esse demônio vai sair? Será que essa porta vai abrir? Ah, não é? Aí a dúvida já começa a bater, viu? Aí a gente vê tudo difícil, viu?
Mas quando a gente está com medo, a gente vê o mar abrir, o vermelho abrir, aleluia, vê o capeta correr, aleluia. Hoje mesmo, na hora que eu estava orando, eu vi o Senhor queimando demônio, aleluia. Oh, ricanda rebassuririba cadabababa. Confiante que eu darei. Abra mão dos meus sonhos, da vida me deu. E no cimo pro teu reino, e não pro meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Oh, Jesus, acende essa chama de novo, aleluia. Oh, rebala, quero esse fogo, meu Pai, quero na minha alma, aleluia. Oh, Senhor, nós somos testemunha, aleluia. Em Jerusalém, em Samaria, teus confins da terra. Oh, Deus, está escrito em nós o nome do Senhor, aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Nós somos a tua igreja, aleluia. Nós somos a tua igreja, aleluia. Tirados para fora, aleluia. O Senhor que surgiu em nós, ó Pai, mas o Senhor viu que poderoso é o Senhor, aleluia. Oh, Deus. Seguinte que é o Moriá, é o centro da terra. Por isso que ele fala, vai do meu coração Moriá, é o centro de Deus, aleluia. Você vê que Deus vai descer lá no centro da terra, lá em Jerusalém, aleluia. Oh, aleluia, virá, aleluia, vai pisar no monte, aleluia, das oliveiras, aleluia. E aqueles que ficaram, os remanescentes, vão reconhecer ele, aleluia. Oh, você imagine como ele voltar, aleluia. Aleluia, triunfante com teus céus, aleluia. A Bíblia diz que todos vão olhar para o céu, aleluia. Oh, recadababasturianda, bababá. Senhor, derrama o céu aqui hoje. Faz brilhar de novo, faz resplandecer de novo. O Senhor é quem nos guarda, Pai. Cobre essa mulher, cobre este homem hoje. Envolva ele, Senhor. Faz ele refletir, meu Pai, carreira aos seus filhos, aonde ele chegar hoje. Que alguém diga para ele que ele está diferente, que ele está mudado, que ela está mudado, Senhor. Oh, Senhor, só o Senhor pode mudar a história, mudar nosso semblante, as nossas vidas, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor, glorifica a Deus, eu sinto a unção de Deus, aleluia. Eu até mesmo sou no dia que eu estava caído, ele me levantou, aleluia. E eu disse, Deus, aleluia, eu não posso. Ele diz, mas eu posso, deixa eu entrar, aleluia, deixa eu fazer, aleluia. E aí, de repente, eu comecei, aleluia, naquele dia eu preguei, foi em 10 casas. Cheguei na igreja à noite e Deus passou e disse, ele vai pregar no culto, aleluia. Oh, ainda subi pregando no caminho, aleluia. E cheguei no lugar, mal fizeram uma festa, deram um banquete, aleluia. Levaram eu na sorveteria, na churrascaria, aleluia. Então levaram eu para andar de carro Ferrari, aleluia. Aí todos diziam, olha que Deus fez na vida dele, aleluia. Oh, bendito, fica cheio nessa noite. Oh, o Senhor te visite nessa noite. O Deus de Israel, aleluia. Louvado seja o nome dele. Ruge a doença, a enfermidade, o desânimo, o cansaço. Abre, meu Pai, todas as portas, aleluia. E fude porque há fogo nas nossas vidas. Há uma coluna de igreja. Há na igreja uma coluna, Senhor, que radia a sua glória. É fogo de dia, fogo de noite. É nuvem, meu Pai Santo, sobre nossas vidas. É a tua presença, ó Deus. E por isso estamos mais